Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Jefferson Nascimento. Junto com o professor Licurgo e com o professor Marcelo Moretti, nós propomos essa pesquisa aqui intitulada Sistemas Complexos e Redes Semânticas, conceitos correlacionados à orientação CTS em pesquisas sobre o ensino de ciências no Brasil. Eu pertenço ao Departamento de Modelagem Computacional, Cimatec na Bahia e Educação Tecnológica no Pará. O professor Licurgo é do Instituto de Ciências Exatas e Naturais e também do Instituto de Educação Matemática e Científica, ambos pertencentes ao UFPA, a Universidade Federal do Pará. E o professor Marcelo Moretti, ele é do Departamento de Modelagem Computacional do Cimatec, na Bahia, e também pertence à Universidade do Estado da Bahia. Bom, quando a gente fala de sistemas complexos, é bom a gente deixar bem claro de que não há uma definição, não há um conceito do que seja, mas há uma ideia intuitiva, aceita e bem correlacionada no meio científico, que é justamente o que está aqui. Uma das formas de nós trabalharmos e dizermos o que seriam os sistemas complexos são justamente aqueles que possuem uma evolução constante, são formados por muitas entidades que interagem entre si localmente e principalmente cuja dinâmica ela se dá de forma não linear. A não linearidade ela é uma característica sine qua non para que ocorram sistemas complexos, ou seja, a natureza ela está cheia de exemplos, ela por si só é um exemplo de um sistema complexo, dada a sua não linearidade. Uma das formas que nós temos de estudarmos os sistemas complexos, e é uma das formas que eu trabalho, é através de redes complexas, ou simplesmente teoria e ciência de redes. Nesse caso aqui, uma rede estática representada por um grafo estático que é representado desta forma, matematicamente, desta forma, que é uma estrutura formada por dois conjuntos, V e E. O primeiro é finito e não vazio, e o E são as possíveis interações binárias em relação aos vértices. Quando você está falando de sistemas complexos, de redes complexas, sistemas complexos de uma forma geral, você necessariamente, obrigatoriamente, você necessita, é indispensável o trato computacional para que você possa fazer as aproximações, já que são sistemas que trabalham com uma dinâmica não linear. Então, é indispensável o recurso computacional. Desta forma, as redes semânticas elas são justamente sistemas complexos que podem ser estudados de forma estáticas ou dinâmicas, como nós falamos aí, na ideia do que seria um sistema complexo, porém constituída por palavras. Os vértices são palavras. E as conexões entre essas palavras podem ocorrer de várias maneiras, e algumas delas nós vamos mostrar aqui, por exemplo, no procedimento metodológico para a construção de uma rede semântica de cliques baseadas em palavras-chave. Então, eu tenho, vamos supor que eu tenho estes três conjuntos de palavras-chave aqui. Para que eu possa construir uma rede semântica e de cliques, o que é uma rede de clique? Cada conjunto desse que constitui um número determinado de um trabalho de palavras-chave, eu construo logo uma rede, este D1 aqui, deste conjunto de palavras-chave. E assim, eu também construo uma rede das palavras que formam este segundo conjunto, e assim sucessivamente nesse terceiro conjunto, se alguma palavra coexistir nestes conjuntos, aí será aresta. A conexão vai ser feita e a dinâmica de evolução deste sistema complexo
vai começar a aparecer até que nós cheguemos a uma rede total. Neste caso aqui, a palavra que une os conjuntos D1 e D2 é laboratório periódico. Como eu não tenho nenhuma palavra que vai unir o terceiro conjunto, eu tenho uma rede maior formada por duas componentes, né? Para que eu possa formar essa rede semântica, existem regras pré-estabelecidas que nós temos que fazer com palavras antes de nós utilizarmos algoritmos. Existem regras que foram publicadas pelo professor Hernani Pereira em 2011 e regras especificamente para palavras-chave que eu publiquei em 2018. Qual é o nosso foco aqui? O nosso foco é pegar os artigos que foram submetidos, aceitos, apresentados e publicados nos anais do EMPEC, que é um dos maiores eventos que tem na área de ensino e pesquisa, ensino em ciências, né? Utilizarmos as métricas de redes para que nós possamos estudar este sistema complexo formado, que vai formar uma rede semântica para que a gente possa verificar a importância da temática que nos interessa. Ciência, tecnologia e sociedade. Será que CTS teve alguma importância no IMPEC? Ocorreu em 2017, a nossa base de dados ela contém 1.211 artigos que nós analisamos. E aqui algumas métricas de redes, né? Grafo, a definição do grafo, né? Como já foi dito, o número de vértices, arestas, o grau médio, a densidade, as formas de cálculo de coeficiente de aglomeração, o caminho mínimo médio, o diâmetro da rede, as medidas de centralidade voltadas para uma rede social, a distribuição de grau e o nosso espaço quantitativo, o nosso espaço amostral de 1.211 artigos aqui que nós encontramos. Bom, esta aqui é a rede social, esta é a rede semântica complexa do EMPEC em 2017. E aqui em destaque a gente já percebe, né, no trato computacional, a temática de CTS. Esta rede aqui nós podemos observar vários vértices, esses vértices aqui, em suas extremidades, estão separados, estão com esse design porque eles possuem um maior grau de conexão. Ou seja, são aqueles vértices, são aqueles nós que acumulam um maior número de conexões com outros vértices. O que é que nós percebemos? Calculando os índices de redes estáticas para esta rede complexa que representa o IMPEC 2017, nós percebemos que ela é uma rede principalmente aqui, com duas características que eu quero focar. Uma alta aglomeração e curtos caminhos. O que é que isso significa na prática, gente? Isso significa que nós temos uma rede extremamente conectada, nós temos temáticas muito próximas e que, principalmente, quando eu calculo pelo método de Wallace-Strogart, a rede aleatória equivalente e comparo com a maior componente do sistema, que é aquela rede que vai me representar o sistema, ou seja, que tem 50% dos vértices mais uma unidade de vértice para me representar o sistema, eu tenho o famoso fenômeno Small World, ou seja, eu tenho uma aglomeração muito maior na rede que representa o sistema em relação à rede aleatória equivalente que foi construída, e o caminho mínimo médio, que é muito próximo em tamanho, em comprimento
da rede que representa o sistema e da rede aleatória equivalente, que é construída para que seja feita a análise das métricas de rede. Uma outra, ou seja, é uma rede muito pequena. Significa dizer que nós temos temáticas diferentes, muito próximas entre si. Temáticas em trabalhos distintos estão próximas entre si. No evento, há uma grande conexão nestas temáticas. Nós realizamos a distribuição de graus também. O coeficiente angular do ajuste linear da distribuição de grau ele foi valor de 2,3869, com um ajuste linear aí, né, de aproximadamente 90%. Estas características indicam, além desta rede ser Small World, né, como está aparecendo escondido aqui em cima, significa dizer que ela tem um comportamento de seguir uma lei de potência com este formato, ou seja, há hubs na rede, há polos na rede, como nós bem podemos visualizar, há temáticas na rede extremamente conectadas. Eu tenho poucas temáticas conectadas a muitas outras temáticas e muitas outras temáticas conectadas a estes hubs, às poucas temáticas. Com relação à CTS, que é o nosso foco, ou seja, é uma rede livre de escala, uma rede scale free, nós fizemos alguns cálculos. Aqui são os hubs. Para nós encontrarmos os hubs nas redes, né, os vértices que apresentam maiores conexões, nós utilizamos o cálculo do grau médio mais o dobro do desvio padrão. Nós fizemos um cálculo também chamado cálculo de ponto de corte. O ponto de corte significa dizer que se eu retirar um vértice, a minha rede ela se fragmenta em mais de uma componente, né? E aí nós temos CTS aqui aparecendo como um hub e também como um ponto de corte. Aí, né, se a gente comparar com o hub ensino de ciências, que tem um grau de 452 conexões e CTS 47, a gente vai dizer, bom, CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, parece não ter muita importância. Será? Vamos ver. Quando a gente olha especificamente a rede sendo formada, este sistema complexo sendo formado partindo de ciência, tecnologia e sociedade, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que os maiores vértices em termos de conexões, os hubs, os maiores hubs desta rede estão todos ligados à temática de CTS. CTS também é um ponto de corte e a maioria destes hubs também são pontos de corte. O que é que nós podemos dizer? Para o INPEC 2017, se nós retirarmos desta rede complexa a temática CTS, há uma fortíssima, uma grande probabilidade de que esta rede seja fragmentada, haja vista que a temática CTS ela está correlacionada com os demais hubs de altíssimas conexões na rede. E isso impacta no seguinte, a difusão das pesquisas que aconteceram no INPEC 2017 também fica fortemente comprometida. E aí o sistema complexo que essas redes representam, eles deixam de existir. Por que eles deixam de existir? Já que a rede é fragmentada, um sistema complexo ele vai me dar propriedades que só podem ser estudadas pela interação não linear destas entidades. Quando eu tenho essa fragmentação, quando eu deixo de ter essa emergência de propriedades pela fragmentação da rede, eu não tenho mais o sistema complexo. Ou seja, está aí a importância CTS para o evento. Então, ciência, tecnologia e sociedade é, de fato, um dos alicerces, um dos hubs e uma das principais temáticas do INPEC 2017, importante de tal forma que, se nós retirarmos ciência, tecnologia e sociedade, a rede complexa ela se fragmenta.
Então, em termos de propriedades de redes, ela é uma rede, a rede do Intec, ela é uma rede livre de escala e mundo pequeno, né? Por meio da construção da rede, né, a forma, a difusão do conhecimento, ela consegue ocorrer, e ela ocorreu nesse evento por conta da disposição destes vértices, das palavras-chave que constituem a rede, ou seja, se nós chegarmos para procurar um determinado trabalho, fica fácil de encontrar, haja vista a rede ser fortemente conectada entre si. É uma rede livre de escala, o coeficiente angular, como nós vimos, ele foi da ordem de 2,3, e Barabás e Albert já diziam que para ser livre de escala tinha que estar entre 2,1 a 4. Né? E aí, algumas propriedades que nós já falamos da importância de CTS, algumas referências. Eu agradeço particularmente ao Cimatec por ter feito pós-doutorado lá, nesta instituição. Né? Marcelo Moretti agradece ao CNPq da sua bolsa de produtividade e eu agradeço a todos vocês em particular. Muito obrigado a todos e até a próxima.